Bom dia, tudo bem? Como é que passou o final de semana? Espero que tenha passado bem. Você e sua família, muito bom aqui estarmos esta manhã novamente, agora para estudarmos a lição de sábado e domingo. Vamos lá? Primeiramente sábado e domingo, depois nós vamos para segunda, terça e assim por diante. Mas todos os dias nós vamos estar aqui postando um dia de estudo para você não ficar cansativo, tá bom? Vamos orar antes. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui esta manhã. Dá-nos teu perdão, tua paz e segundo a tua ordem. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre cada um de nós e todos os meus amigos e irmãos que estão assistindo esse vídeo. Seja para a honra e glória do teu nome, Senhor, essas mensagens. Continue conosco durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa semana estamos estudando sobre lei e graça. Lei e graça. E o verso para memorizar, um verso importante, está em Gálatas 2, 21. Diz assim: não anulo a graça de Deus, não anulo, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Percebe o que isso quer dizer? Se a justiça é mediante a lei, se você guardar a lei, você está justificado, está apto para o céu, Cristo morreu em vão. Então não é assim. Ok? Então segue-se que Cristo morreu em vão. Não morreu em vão. Cristo morreu para nos dar o perdão e pela graça dele é que somos salvos, não pela observância da lei, que isso é legalismo. Muito bem. Cristãos, na maioria das denominações, falam sobre lei e graça e entendem essa relação. Não é? A lei é o padrão da santidade de justiças divinas, e violar a lei é violar a justiça divina. Abre aspas. Lá em 1 João 3,4 está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Sim, sem dúvida nenhuma. E porque todos nós transgredimos essa lei, pois a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, está em Gálatas 3,22 também, somente a graça de Deus pode nos salvar. Todos pecamos, todos merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Gratuito de Deus. Então você pode conseguir, ainda que você e eu sejamos pecadores, tenhamos transgredido essa lei de Deus, nós podemos nos redimir, sermos salvos, se aceitarmos tão somente a graça de Deus que intercede por nós. Diz assim: nesse contexto temos o pequeno detalhe, o sábado, o sétimo dia, que faz parte da lei, é o quarto mandamento. Ele não mudou, tá? E quem observa 9 e deixa de observar um mandamento, leia lá, transgride todos. Por várias razões, muitos cristãos estão determinados a rejeitar esse mandamento, o quarto mandamento, dando todos os tipos de desculpas para justificar essa atitude. Em alguns momentos precisamos pensar também sobre esse assunto. Embora expresso de maneiras diferentes e em cenários variados, o tema da lei e da graça está em toda a Bíblia. Lei e graça está em toda a Bíblia, incluindo Deuteronômios. Sim, esse livro também apresenta a relação entre lei e graça, mas em um contexto singular, diferente, único. Aqui nós demos a introdução do sábado e agora vamos passar para o domingo. A lei no céu. A lei no céu. Deus é amor e o amor é o princípio abrangente de seu caráter e o fundamento de seu governo. O amor. E eu diria também a liberdade. Porque se Deus não desse aos anjos e ao ser humano a liberdade, com o amor, nem os anjos, nem nós poderíamos ir contra a Deus. E nós podemos ir, se o quisermos. E é o que muitos fazem, é o que o anjo inimigo fez. Ele deseja que o amemos. Por isso nos criou com liberdade moral. Olha aqui, o que é inerente ao amor. Liberdade moral. Algo central no conceito de liberdade moral é a lei moral. Embora partículas subatômicas, ondas do oceano e cangurus sigam a lei natural
em certo nível, não cumprem nem precisam cumprir a lei moral. Percebe? Lei natural e lei moral. Somente os seres morais precisam da lei moral, e é por isso que mesmo no céu Deus tem uma lei moral para os anjos. Uma lei moral para os anjos. Em Ezequiel 28, 15 e 16, sobre a queda de Lúcifer no céu, que vem falando, Ezequiel 28, 15 e 16, encontrou-se nele iniquidade. O que significa iniquidade? E ele também pecou, transgrediu a lei. Encontrou-se nele misteriosamente iniquidade. O uso dessas palavras no contexto do céu confirma a existência da lei moral ali, lá no céu. Percebe? Então leia lá Ezequiel 28, 15 e 16 e você vai entender o que aconteceu na queda daquele anjo maravilhoso em luz, que era o principal dos anjos. Por que ele caiu? Porque ele teve a liberdade para cair. E ele transgrediu a lei moral, porque ele tinha inteligência, ele tem inteligência, ainda não foi destruído. Tanto iniquidade quanto pecado são palavras usadas entre nós humanos, iniquidade e pecado. Mas as Escrituras usam os mesmos termos para o que aconteceu lá no céu, em outro nível da criação. Isso nos diz algo sobre o que existe ali, bem como na terra. A lei moral, a liberdade, o amor. Isso existe lá e existe aqui também. Aliás, ontem eu estava conversando com meu filho, o Tiago, a respeito justamente dessa questão. Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos deu a liberdade, ele nos deu o amor. Ele é amor. Não é? E ele nos deu a liberdade de raciocínio também, a capacidade de raciocínio. E nós precisamos pensar, raciocinar e decidir. Nós podemos decidir fazer ou não fazer. Olha, você sabe que isso é maravilhoso? Presta atenção nisso. Que diremos então? Que a lei é pecado? Não, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, diz Paulo, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Está lá em Romanos 7,7. Como pode a mesma ideia, pelo menos em princípio, existir no céu, onde há seres morais livres, os anjos? Como pode isso? Porque Deus é um Deus, é o mesmo Deus, o Deus bondoso, misericordioso, amoroso. E ele colocou a lei como uma barreira contra o pecado, contra a transgressão da sua lei, não é? Ou contra aquilo que seria ruim para nós. E ele colocou a lei ali para que nós pudéssemos entender, pudéssemos também pensar nela e pudéssemos decidir pelo que é correto. Por isso que você e eu somos seres morais. Muito bem, como explica a escritora Ellen White, a vontade de Deus se expressa nos preceitos de sua santa lei, e os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu, onde os anjos celestiais não atingem mais autoconhecimento do que saber a vontade de Deus, e fazer sua vontade é o mais elevado serviço em que se possa ocupar suas faculdades. Fazer a vontade do Criador, do mantenedor, do amoroso e maravilhoso Deus. Céu e terra, não importa. Se Deus tem seres morais, haverá uma lei moral para governá-los, e a violação dessa lei, onde quer que seja, é pecado. Céu ou terra, não importa. Se lá ou aqui existe uma lei moral, e quem transgredir, assim como os anjos transgrediram e caíram, se você e eu transgredimos, vamos cair também. Que Deus te ilumine, que Deus me ilumine, que Deus ilumine todas as pessoas que desejarem conhecer melhor esse Deus amoroso, para que nós possamos, com discernimento, com o Espírito dele, peça pelo Espírito, ele vai te conduzir, ele vai te guiar, ele vai te mostrar o que é verdade, e você vai poder acertar, você vai poder se aproximar desse Deus que deseja recobrar a sua imagem e semelhança em você e em mim. Uma excelente semana, que Deus abençoe. Venha comigo na segunda-feira também. Grande abraço.